Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus Cristo possa nos iluminar, nos intuir, hoje e sempre, trazendo muita saúde para o nosso corpo físico, para que a gente tenha condições de superar as adversidades dessa encarnação. Hoje eu vim substituir o Dr. Vicente, por questão de problema familiar, eu vim substituí-lo, e a palestra que eu vou proferir vai fugir um pouquinho da medicina e espiritualidade, né? Que assim, na segunda quinta-feira do mês, a palestra é de responsabilidade da AME, que é a Associação Médico Espírita de Goiânia, e eu sou de Anápolis, e então tem muitos colegas da AME Goiânia que são de Anápolis, talvez uns 40% são de Anápolis, os médicos. Só fazendo a correção, eu sou ortopedista e médico legista. E eu trabalho diretamente com o desencarne aí, uma situação de conflito. E só aproveitando a oportunidade do curso que vai ter, né, eu acho que é muito importante que a gente participe da questão da aprender a lidar com a questão do suicídio. Isso é muito comum no nosso meio. Inclusive, eu acabei de sair do EMEA de Anápolis e tinha um suicídio lá, né? Então, é uma situação muito dramática e que gera um conflito muito grande para aquela pessoa que está desencarnando. Então, é importante e é válido que todos participem. Então, o tema de hoje vou falar sobre as mães de Chico Xavier. Eu gostei muito de estudar esse tema e eu aprendi algumas coisas. Na verdade, não existe nenhuma biografia de Chico Xavier. A biografia é um compêndio que se faz baseado em publicações, né? E a gente não tem nada assim comprovado, documentado, que depois foi estudado, escrito sobre Chico Xavier, sobre a vida dele. A gente tem memórias, que é diferente de biografia. Memórias, a gente pega histórias e vai juntando as histórias daquela pessoa. E biografia é aquilo que tem de documentado sobre alguém e se escreve, né? Então, aqui a gente vai fazer uma referência às memórias de Chico Xavier no tocante às suas mães. Chico Xavier teve 3 mães, como a gente vai observar durante a apresentação, e essas mães, dentro de formas particulares, ensinaram certas coisas a Chico Xavier. Então, Chico Xavier e sua família. O Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910, desencarnou em 2002 em Minas Gerais, né, em Uberaba. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, onde começou a sua vida e terminou o seu trabalho aqui na Terra, em Uberaba. O pai de Chico se chamava João Cândido Xavier, né, vendedor de bilhetes de loteria, e Maria João de Deus, a sua mãe biológica. O casal se conheceu no distrito de Sabará. Eles trabalhavam num serviço em comum e lá se conheceram e se casaram. Chico tinha 8 irmãos. Então, dessa primeira união, foram 9 filhos, né? São esses: Maria Cândida, Luísa, Camosina, José Cândido, Maria de Lourdes, Raimundo, Maria da Conceição e Geraldo. É importante lembrar que o Chico Xavier nasceu no início do século XX e num país onde a predominância religiosa é católica, né? Então, assim, naquela época, a difusão espírita era muito pequena. Então, tudo que no tocante à questão espírita, ou que fosse qualquer coisa sobrenatural, ela era visto com uma certa ressalva, com reserva. A sua mãe desencarnou em 1915 e seu pai em 1960. Ou seja, a mãe biológica de Chico Xavier teve o convívio aqui na Terra com ele só até os 4, 5 anos de idade. Então, o convívio entre os dois foi um convívio curto. Contudo,
a mãe biológica de Chico nunca o abandonou, né? E no decorrer da palestra eu vou colocar algumas coisas, e ela foi uma peça fundamental na sua primeira manifestação mediúnica, nos seus primeiros contatos com o mundo espiritual. Então, em 1915, Dona Maria João de Deus, percebendo a gravidade de sua doença e pressentindo o desencarne próximo, entregou seus filhos a pessoas amigas e familiares. Então, pegou os diversos filhos, os 9 filhos, e foram distribuindo os filhos para que pudessem ser criados por outras pessoas. Então, o Chico Xavier ele passou a conviver com Dona Rita de Cássia, que não era parente, ela era sua madrinha, né? Ela era amiga de Maria João de Deus. Então, Rita de Cássia foi era madrinha de Chico e a sua segunda mãe, né? Então houve a divisão da família de Chico Xavier, né? Diante da divisão sofrida entre os irmãos de Chico, em decorrência da morte próxima de sua mãe, Chico chegou a pensar que a sua mãe não o amava mais. Então, ele por se tratar de uma criança, ele achava que era muito injusto por parte da mãe o desencarne dela, o desenlace, a ruptura precoce do contato com a mãe. Então, de certa forma, isso gerou até uma certa revolta naquela criança. E a gente tem que lembrar que Chico Xavier era um ser humano. Então, ele também tinha sentimentos que a gente tem, nós, pessoas comuns. Ele também era uma pessoa como nós, e como tal tinha esses sentimentos. Como justificativa, sua mãe disse-lhe que iria realizar um tratamento médico, regressando em breve para cuidar de todos. Então ela fez um eufemismo aqui, né? Ela tentou colocar uma situação que não deixa de ser verdade, né? A morte, eu costumo dizer que para determinadas doenças, principalmente as doenças graves, onde as pessoas estão sofrendo, a morte também é um tratamento, né? Então não é somente a cura. A gente que é médico acha que só a cura é o que é importante. Às vezes dá uma condição de desencarne digna ao paciente, e isso faz parte do bem morrer, né? Eu coloquei na íntegra essa passagem aqui, porque ela é uma passagem muito importante, extensa, didaticamente é impróprio a gente colocar esse tipo de uma apresentação, mas foi um dos primeiros contatos de Chico com o mundo espiritual, né? Então, o primeiro livro, As Cartas de uma Morta, né, que a psicografia de Chico Xavier psicografou, e o espírito era o de sua mãe, Maria João de Deus, de 1935. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. A separação, para quem desencarna, também é doloroso. E relembrando que a mãe de Chico Xavier era católica, ela não era espírita. Então, por princípio, ela não acreditava na reencarnação. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte. Ela se sentia apavorada à medida que a doença progredia. E dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Então eu achava que aquela separação seria uma separação em definitivo. Lutei, e quanto me permitiam as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida. Então ela tentava se apegar à vida através do amor. Porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Então, Maria João de Deus. Chico Xavier, seu filho, que psicografou essa carta. Aqui é a capa do livro.
Então, Maria João de Deus, ela nasceu em Minas, em 1881, no final do século XIX, desencarnou aos 34 anos de idade. No final do século XIX e começo do século XX, até a primeira metade, o tempo de vida das pessoas era muito curto, não tinha muita condição de saúde, e igual a gente tem hoje, então o tempo de vida era muito curto. Ela era filha de uma humilde lavadeira. Há relatos que era uma ex-escrava e de um rapaz filho de um fazendeiro da época. Então, a mãe de Chico tinha uma vida sofrida, a mãe biológica. E como era filha de uma ex-escrava com o filho de um fazendeiro, ela recebeu o nome de Maria. As filhas das escravas, na época, recebiam o nome de Maria. Né? E pode ver que a Maria João de Deus, ela não tem sobrenome, porque ela não tinha origem, né? O pai não era desconhecido. Então, não conheceu o pai, ganhando sobrenome, o da maternidade em que nasceu João de Deus. Isso também era comum. Como as pessoas não tinham sobrenome, quando não tinham família, recebiam o nome de onde nasciam. Então, algumas características dela: uma mulher bondosa, simples, calada, fisionomia serena e tranquila, católica apostólica romana, como eu já havia colocado, muito dedicada aos filhos, companheira incondicional do esposo, apreciava fazer crochê, acompanhava o andamento dos filhos na escola. Mesmo tendo pouco estudo, ela acompanhava todos os filhos, né? E ela tinha uma preocupação muito grande com a disciplina. Educadora dos filhos na fé e no trabalho doméstico. Todos a acompanhavam na igreja. Autoridade moral de Maria João de Deus. Eu fui pesquisando, não existe nenhum livro, eu tive que pesquisar muito, quando me foi colocada a incumbência de produzir uma palestra sobre esse tema. E para mim foi uma emoção muito grande perceber algumas características de cada uma das mães de Chico. E essa autoridade moral de Maria João de Deus, eu achei muito interessante. Lá em casa, todo mundo tinha uma obrigação que precisava cumprir. Quem está falando isso é Maria da Conceição Xavier, que era uma das irmãs de Chico. Enquanto não cumprisse a tarefa marcada por mamãe, não podia brincar. Então sempre tinha uma tarefa. E para brincar tinha que cumprir a tarefa. Nos ensinava mais com exemplos do que com palavras. Isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre, né? É melhor a gente ter uma boa atitude do que belas palavras. Pelo olhar com que ela recebia os nossos malfeitos, em silêncio exprimia tudo e para nós doía como uma chicotada no coração, né? Então, às vezes, um bom exemplo é muito melhor do que uma corrigenda através de uma palmada, alguma coisa do tipo. Isso no começo do século XX, né? Do século passado. Isso são palavras de Chico. Minha mãe, Maria João de Deus, deu abnegação sem limites. Apesar de pouco tempo de convívio, ela foi muito importante para ele. Para mim, minha mãe tinha sempre a última palavra, era sempre a pessoa da verdade. Aprendi desde muito cedo a venerar o nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu, desde os 2 anos de idade. Né? Então, apesar de ser católica, né, e Chico, um espírito já tão evoluído, seguia rigorosamente aquilo que a sua mãe lhe transmitia em sua eternidade. Os primeiros contatos com a mãe após a morte. Os encontros ocorreram quando Chico tinha mais ou menos 5 anos. Então, ela morreu quando ele tinha 4, 1 ano depois ele já tinha os primeiros contatos com sua mãe. Chico avistava como espírito no fundo da casa onde vivia com a madrinha Rita. A madrinha castigava muito Chico, né? Batia muito nele, machucava muito aquela criança. Inclusive, na vida adulta, ele teve que fazer uma cirurgia abdominal para corrigir hérnias traumáticas. Ele fez cirurgias para corrigir
essas sequelas da época que ele apanhava, que ele vivia com a madrinha. Toda vez que ele apanhava, ele ia para o fundo da casa e lá contava com a mãe. Então, os contatos com a mãe foram as primeiras experiências mediúnicas do menino. Então, a Maria João de Deus foi muito importante, né? Ela foi a primeira a desenvolver esse contato com Chico Xavier no além. Sua mãe sempre recomendava paciência ao filho, diante de tanto sofrimento. Então, mesmo sendo tão evoluído, Chico sofreu muito. Muito, muito. Então, relação espiritual entre Chico e sua mãe. Parecia haver uma roupagem diferente, uma irmã querida, de quem se afastara, sem precisar por quanto tempo. Caindo em pranto, em que a dor se misturava com a alegria, pois encontrava uma criatura afetuosa e amiga. Então eu já vi a mãe de uma forma diferente, né? Já como um espírito de luz que o acompanhava. No livro O Livro dos Espíritos, a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, o fato de ser mulher e o fato de ser mãe é uma dádiva de Deus, né? É um grande diferencial entre homem e mulher, né? Então, ser mulher e ser mãe é um privilégio. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Isso, escrito no Livro dos Espíritos, nos remete à relação de Chico com sua mãe. O amor maternal entre a sua mãe e Chico. Isso é uma comprovação que já se constatou isso antes. Dona Rita tinha crises frequentes de crises nervosas. Ela não tem nada na literatura, nos relatos, dizendo qual que era a crise nervosa, qual que era o tipo de problema psiquiátrico que Dona Rita tinha, a sua madrinha. Por conta disso, o menino Chico era castigado constantemente, sendo agredido até 3 vezes ao dia. Era uma criança que sofria muito. Ao contrário da sua mãe, que corrigia através do exemplo, a Dona Rita corrigia as crianças através do castigo físico. Chico nunca se queixou de sua madrinha. Mesmo sofrendo, Chico nunca se queixou. E era uma criança, né? Chico considerava o temperamento da madrinha benévolo a ele. Ou seja, a gente tem que tirar proveito disso, de entender que mesmo do mal, a gente tem que tirar o bem. Mesmo do sofrimento, existe um bem, né? Então a gente tem que tentar aproveitar todas essas situações a nosso favor. Chico era uma pessoa muito resignada. Tinha uma vida cheia de desilusões e provações. Então Chico teve todos os ingredientes para se perder. Ou não, né? Se a gente tem que tirar proveito do mal, ele tem todos os ingredientes para tentar se redimir. O contexto era muito favorável para que a criança crescesse revoltada e infeliz. Por ter uma riqueza espiritual imensurável, o garoto nunca se demoveu dos bons pensamentos e da esperança. Todo mal tem um fim, né? Então, chegou o momento que houve o fim da convivência de Chico com a sua madrinha. Esse convívio foi de 2 anos. Ele viveu até mais ou menos 6 anos com ela, dos 4 aos 6 anos de idade, né? Quando isso aconteceu? Quando o pai de Chico se casou novamente, né? Então, o pai de Chico Xavier se casou, contraiu núpcias com outra mulher, e diante disso, o pai de Chico Xavier juntou todos os filhos. O nome da segunda mulher do pai de Chico Xavier o nome dela é Cidália, Dona Cidália Batista, que tinha 19 anos de idade. As mulheres antigamente casavam muito cedo. Imagina, um senhor casa com uma moça de 19 anos e ela vai cuidar de 9 filhos. Ela já ganhou 9 filhos de início, né? Então, uma adolescente com 9 filhos. Então, desse matrimônio vieram mais 6 irmãos.
né? Então eram 9 mais 6, 14. 15, desculpa, estou tirando Chico, né? André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. Então, um time de futebol ainda tinha até reserva no time, né? O time era completo. Então, Dona Cidália fez questão de viver junto com todos os filhos de João Cândido. Tem uma dúvida nas memórias dessa parte, se foi Dona Cidália que queria juntar a família e criar todos os filhos, ou se isso foi uma imposição do pai de Chico, né? Tem relatos que foi o João Cândido que determinou que a família era para ser unida novamente, né? E tem relatos que falam que Dona Cidália que quis juntar todos os filhos, porque naquela época a sociedade era totalmente patriarcal, né? Assim a família passou a ser composta pelo casal e 15 filhos, né? Foram 10 anos de convivência, de compreensão e carinho. Isso foi uma bonança na vida de Chico Xavier, né? A convivência com Dona Cidália sempre foi muito harmoniosa. Essa foi uma verdadeira mãe para ele. Aqui uma foto dela, né? Uma foto antiga. Cidália era uma mulher pobre e bondosa, trabalhadora e abnegada, dona de casa, também católica, apostólica romana. Engraçado, o nome dela era Cidália. E a gente sabe que não tem um acaso. O nome tem um significado. E a pessoa que deu o nome a ela provavelmente não sabia do significado. Então, vem de a Cidália, aquela que cuida. Foi o que ela fez a vida inteira. Depois dos 19 anos, passou a cuidar de um homem mais os seus filhos. Segundo Chico Xavier, anjo bom, sentimentos nobres e generosos, confidente e orientadora dos filhos, segunda mãe e amiga de Chico Xavier. Isso aqui é da filha, né, também chamava Cidália. Logo depois do casamento com o papai, mamãe colocou um banco e enfileirou todas as canequinhas para servir o café. E o bolo para cada um dos filhos que recebia com todo amor e carinho. Ela era muito calma, muito meiga. Então, também ela sempre trabalhou com a disciplina, né? E sempre procurava educar os filhos com exemplo. Então, todo dia ela fazia da mesma forma, né? Ela tinha um senso psicopedagógico muito grande. Bancos, canecas, café e bolo eram os instrumentos cerimoniais de reintegração da família Xavier utilizados por Cidália. Então, o café da manhã, o almoço, era sempre com todo mundo junto. Então, isso era a forma que ela tinha de não perder, de agregar todo mundo, né? Para quem é professor, isso é um recurso importante. Às vezes a gente percebe quem é um bom aluno e quem é um mau aluno. E às vezes a gente reprime o mal e elogia o bom, né? Quem tem um espírito agregador, igual o Cidália, tem que fazer o contrário, tem que tentar trazer para próximo da gente aquele que não é bom, na tentativa de corrigir, de recuperar aquela pessoa. Alma do cuidado, né? Em apenas 35 anos de vida corpórea, Cidália foi a encarnação de um anjo bom, sem deixar de ser mulher, esposa e mãe. E que mãe, né? Cidália desencarnou em 31, momento que coincidiu com a época que Chico Xavier já estudava a doutrina espírita. Ele já era maior, né? Já era adolescente, e nessa época ele já estudava a doutrina espírita. O interessante é que Chico Xavier, no mundo terrestre, estudou o espiritismo sozinho, né? E tinha uma dificuldade porque não tinha com quem conversar. Porque, imagina, algo que está surgindo num ambiente totalmente desfavorável, né? Pela nossa vista. Colocando assim, ele não tinha com quem conversar. Então, o que ele fazia? Ele discutia, ele tentava, através de estudos, descobrir
algo que pudesse acalentar a sua alma. Por exemplo, Chico leu toda a obra de Freud e leu tudo e não conseguia, foi pai da psicanálise, ele não conseguia entender, através do estudo da psicanálise, por exemplo, o porquê que o espiritismo funcionava daquela forma. Aqui uma foto da família, eu achei interessante essa fotografia, a forma como se vestiam, se posicionavam. A gente vê aqui ao fundo o pai, né? Aqui o pai de Chico, aqui a mãe e aqui o Chico, né? De gravatinha borboleta aqui, né? Todo mundo muito pobre, mas sempre unido. Irene Ibelli foi quem escreveu algumas coisas sobre Chico Xavier, e também sobre esse assunto de sua vida. Ser mãe é viver em júbilo por compartilhar com Deus o dom da vida, é viver de emoção em emoção, sofrendo resignadamente, mas seguindo sempre e corajosamente. Ser mãe é cantar de alegria, mesmo na estrada das adversidades. É ter garra, força e coragem para auxiliar o ser amado na busca da felicidade. Então a gente vê que mãe é uma coisa que é difícil de conceituar, né? Sempre pronta a segurar na mão da mãe de seu rebento, de seu filho amado, quando das dificuldades da passagem. Orienta sempre o bem e o mal, mas respeita-lhe a individualidade e permita-lhe o livre-arbítrio. Então é muito difícil o papel de mãe. Às vezes o filho está se desgarrando e às vezes ela tem que deixar ele seguir o caminho que ele quer. E é difícil. O Haroldo, em uma das suas palestras, ele comentou uma coisa muito interessante, é que a gente tem a síndrome do bebê, né? A gente quer que o filho siga sempre o que a mãe quer e o que o pai quer. E fique sempre próximo, é o que a gente quer. E o Haroldo tem uma filha adolescente, e a menina escolheu um caminho totalmente do que ele queria, do que ele achava que era bom para ele, mas ela não achava que não era bom para ela. Né? O Haroldo Dutra Dias é um juiz de direito, né? E às vezes, ele, como ser humano, às vezes queria que a filha também fosse juíza, por exemplo, ou é médico, queria que o filho fosse médico. E às vezes a gente tem que deixar o filho se desgarrar por outro caminho para tentar encontrar a felicidade da forma que ele acha melhor. Na Bíblia, então a gente tem na Bíblia algumas relações entre os pais e os filhos, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Isso em Provérbios. Em Efésios, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se a gente seguisse essa passagem, a gente teria uma vida melhor, né? Quando a gente foge disso, a gente às vezes sofre. Os filhos são herança do Senhor, com a recompensa que ele dá. Isso em Salmos. E Lázaro, no Livro dos Espíritos, no Evangelho com o Espiritismo, coloca o seguinte, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Feliz é aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Por isso que o amor de mãe não tem amor maior. Que Deus nos ilumine hoje e sempre.
Agradecemos ao Dr. Luciano pelos esclarecimentos da noite, né? E se nós quisermos nos aprofundar mais sobre o Chico, nós temos as obras que ele nos deixou, né? Os ensinamentos que ele nos deixou, e é bom que a gente se intere desse assunto, né? Para que a gente tenha um conhecimento melhor a respeito do trabalho e da vida do Chico.